Vamos continuar de onde nós paramos. Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa tela. Agora vamos partir para a identificação da Roma com as profecias. Tá? Principalmente as questões que estão no livro do Apocalipse. Até agora nós estamos no livro de Daniel. Os dois livros bíblicos mais repletos de profecias que apontam o tempo de fim, Daniel e Apocalipse. Lembrando que Daniel tinha as visões, Deus dava interpretações, algumas delas, e os esmiuçou muito claramente. Mas depois Deus falou, sela. Proclamando por seus dias, muitos tempos na frente deles. Aí vem João e Apocalipse, e Deus fala, olha, agora eu vou te dar a revelação. Apocalipse quer dizer revelação de Cristo. Qual a revelação? Das profecias que foi dada em Daniel, que Deus falou, sela, não é para o seu tempo. Agora é para o seu tempo. Em João, agora é para o seu tempo. Então nós vamos ler essas profecias. E vamos começar a interpretar o que está no capítulo 13, que apresenta justamente a questão das duas bestas. As duas bestas de Apocalipse. E nessas duas bestas de Apocalipse, começa então a haver a complicação, que é meio complicada a situação da Igreja Católica. Por quê? Porque se começa a ser interpretado a Igreja Católica como sendo a besta do Apocalipse. E aqui no Apocalipse 13, e vi do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça o nome de blasfêmia. Primeiro, essa besta tem uma conotação religiosa. Por quê? Porque ela fala blasfêmia. Esse blasfêmia é usado quando você fala contra Deus. Quando você faz algum ato que tem a ver a religiosidade. Então, essa primeira besta sai do mar, coisa importante, tem que interpretar tudo isso. Lembra que eu falei que mar quer dizer povos? Vamos ver a passagem sobre isso. A besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão. E o dragão deu seu poder, seu trono e grande poderio. Quem está por trás dessa besta que sai do mar? O dragão. Quem é o dragão? Satanás. E um detalhe importante que essa besta, ela assimila características que são daqueles outros reinos. É o leão da Babilônia, o urso da Medopérsia, tá? E a sua boca de leão, né? E o leopardo, que era da questão da Grécia. Ela assimila características daqueles outros reinos, mas ela é um reino totalmente diferente. E vivo das suas cabeças com ferido de morte. Sua cabeça mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Tá? Por que tá isso aqui? Há uma sequência. Primeiro, ele viu subindo a besta. E adoraram o dragão que deu a besta seu poder. Poxa, eu tenho que saber quem é essa besta, porque o dragão na Bíblia é Satanás. Aqui diz que os adoradores dessa besta estão adorando o dragão. Então é importante identificar quem que é. E essa era a chave em que os reformadores estavam colocando. E esse era o grande problema, que tinha que ser combatido. Ele dizia, quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe esse poder para agir por 42 meses. 42 meses. Quanto dá 42 meses? Vamos fazer a conta. Já temos 3 símbolos que envolvem anos, envolvem datas, tempo. Você tem lá os 1260, lá no Daniel. Você tem um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, também Daniel. Você tem agora Apocalipse, 42 meses. Vamos continuar. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus. Para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. A blasfêmia é quando você até mesmo tira o atributo que é de Deus. Tem também isso. A blasfêmia não é só xingar, não é só falar mal. É usurpar. Também tem isso. E foram permitidos fazer guerra aos santos e venceram. E deu-se poder sobre toda a tribo, língua e nação. Opa, quem que é tribo, língua e nação? E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não são escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Mais uma vez, por que é importante descobrir quem que é a besta de Apocalipse? Por que é importante o estudo? Porque os reformadores estão batendo nisso aí. Porque adoraram todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, não serão salvos. Se perderão. Nós temos no estudo falando sobre a besta do Apocalipse, sobre a marca da besta e o selo de Deus. Importantíssimo. É importantíssimo a gente saber sobre isso. Vai fazer parte desse nosso seminário. Tá? Aqui nós vemos uma série de símbolos. E para interpretar esses símbolos, nós temos que interpretar da maneira correta. Lembra que eu falei da soda do bolo? E se você pega os símbolos e não decifra o símbolo da maneira correta, não vai sair um bolo. Por isso que Deus nos dá, ó, é assim que tem que ser interpretado. Senão você não vai conseguir saber o que realmente, qual é a mensagem. Esse é o ponto. Tá? Continuando aqui. E vi subir do mar uma besta. A palavra besta aqui não é pejorativo, é um poder. Besta, na Bíblia aqui, é um poder, um reino, não é uma pessoa. É um reino. E aí começa um problema, porque aqui está falando de reino. Nós já lemos lá sobre reinos, não pessoas. E lá no capítulo 7, Daniel diz que os 4 animais grandes diferentes, um dos outros, subindo do mar. Esses 4 animais que subiram do mar subiram de áreas habitadas. Que mar significa povos, nações, livres e só. Mar significa pessoas. Mas como a gente vai entender já já. Aqui nós vamos ver uma cadeia profética que tem relação dos 2 livros. Os grandes animais, que são 4 reis que se levantaram sobre a terra. Daniel 7:17. Rei, nós demos ali quem são os reis. Um detalhe importante. Portanto, já identificamos que a besta se refere a um rei ou um reino. Né? É importante frisar que não estamos se referindo a pessoa. Isso não é uma pessoa. É um reino, um rei representando um reino. Outro aspecto da frase é que a besta surge do mar. Nós temos que interpretar da maneira correta, né, para chegar à conclusão. O que quer dizer mar? É que ela surge do lugar habitado. Como é que eu sei que mar, água, quer dizer pessoas? Apocalipse 17. E veio dos 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo dizendo: bem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aí continua. O que é essa prostituta? O que é essa prostituta? Que representa a igreja, uma mulher igreja. Tá? Essa igreja agora corrompida. Essa igreja agora vai estar corrompida. O que ela representa? Ela representa, então, uma condição dessa igreja que está corrompida. Vamos voltar aqui. Tá? O que ela fez e tudo mais. Agora, o importante é saber para essa mulher está sentada sobre uma besta, em muitas águas. E na sua testa está escrito o nome do mistério, do reino da Babilônia. A mãe das prostituições, e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Mas falou lá. Na verdade, o anjo fez uma grande apresentação. Mas disse-me ainda: as águas que viste se assentam por ti são povos, multidões, nações unidas. Então, quando você vê águas, povos, multidões, nações unidas. Então, a chave bíblica para isso é essa besta que está assentada, a mulher está sentada sobre uma besta, certo? E ela manda, coordena povos, multidões, nações e ilhas. Tá? Isso são princípios de interpretação. Águas são povos. Continuando, então, continuar a interpretação do capítulo 3. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas. E sobre sua cabeça, não raspenha. O que quer dizer tudo isso? Que representa as 7 cabeças. Lembre-se, nós estamos interpretando, nós estamos querendo saber
quem que é a besta do Apocalipse e por que a Igreja Católica fez um movimento enorme para mudar a maneira de interpretar as Escrituras. E nós estamos vendo o seguinte, porque a maneira de interpretar corretamente aponta a Igreja Católica como sendo a besta do Apocalipse. Não só um sinal, são vários sinais. Não só uma característica, são várias características que estou apresentando, a maioria delas aqui, tá? Vamos continuar aqui. Aqui é o sentido, quem tem sabedoria. O próprio anjo explica. Eu falei, o método historicista, a recapitulação, que é o método que Deus ensinou para que nós interpretemos profecias, é que a própria Bíblia nos dá a tradução dos seus símbolos, como aconteceu com a questão quando João perguntou o que é essa besta das muitas águas. O anjo falou, povos, multidões, nações e línguas. Agora ele está falando, não, agora vamos continuar. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. 7 montes, sobre as quais a igreja está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram e um existe. O outro ainda não é vindo. E quando vier, como é que dura um pouco de tempo. Tá, o que quer dizer tudo isso? Essa aqui é a moeda de Vespasiano. Vespasiano participou do cerco de Jerusalém no ano 69, 70. E Vespasiano foi aclamado imperador, por isso que ele saiu. Ele estava no cerco para destruir Jerusalém, tomar, na revolta dos judeus. Ele estava com o exército, estavam fechados ali, não tinha como sair. E o Vespasiano, então, estava com o cerco, só que ele é chamado para voltar para Roma. Temos tudo sobre isso. Chamado para voltar para Roma, então manda vir Tito, tá mais perto, Tito, vem com o seu exército, filho de Vespasiano, para tomar conta. E ele vem. E o Vespasiano sai e volta e assume o reinado. E aqui ele cunha sua moeda, né? Os reis sempre cunhavam suas moedas, né? E aqui você tem Roma. Esfinge de Vespasiano, e do outro lado da moeda, uma mulher assentada sobre 7 montes. Mas onde estão os 7 montes? Está aqui, ó. 7 montes. 1, 2, 3, 4, 5. Ela está encostada no quinto. 6, 7 nãos. Tá. Quem tem... Aqui é o sentido. Quem tem sabedoria, saia. Os 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Na própria moeda deles, do Império Romano, está marcado ali os 7 montes. É por acaso? Não, não é por acaso, porque não tem nada por acaso. Continuando. A cidade de Roma está rodeada por 7 colinas. E ela está posicionada entre as 7 colinas. Quais são as colinas? Aqui o desenho, tá? A Viminal, Quirianal, Aventino, Sério e Esquinino. E depois as mais importantes, Capitólio e Palatino, sobre as quais a mulher está assentada. A cidade de Roma está ali, tá? A cidade de Roma, que recebe um local e que tem ali o centro da religiosidade, a Igreja Católica. É o centro. A Enciclopédia Católica afirma, dentro da cidade de Roma, chamada Cidade das 7 Colinas, que a área completa do Vaticano está agora confinada. Por muitos anos, só essa característica por si só já dá marca. Roma, a Igreja Católica, é a besta do Apocalipse 13 que nós estamos citando. Essas são as características dela. Mas não pode ser só isso. Então vamos caminhando aqui. As 7 cabeças quando analisadas no estilo do capítulo 12, fala 12, Apocalipse 12, que é um simbolismo que é muito lógico. O dragão representa primeiramente Satanás. E em segundo lugar, o Império Romano foi usado Satanás para perseguir aqui. Se você ler Apocalipse 12, 4 a 9, você vai ver que o dragão persegue a mulher. E a mulher retira-se, foge. Vamos ler. Alguns comentaristas apresentam que as 7 cabeças são 7 poderes que combateram a verdade e o povo de Deus. Alguns caem. Os que combateram o povo de Deus. O Egito combateu a Síria, combateu a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma pagã e a Roma papal. As 7 cabeças do dragão são as 7 cabeças da besta,
que está em Apocalipse 3, que está lá com a besta escarlate no capítulo 17, a 7. Só que diz um detalhe, né? O que nos apresenta é que 5 caíram. Quais são os 5 que caíram? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Caíram. Nos dias que João teve a visão, para a Roma pagã. Então, essa está aqui. 5 caíram ou viveram na sexta. Vão pagar. E vai vir outra, que é a Roma papal. Como assim? Roma papal. Porque para você entender o contexto disso, a sua cauda fala sobre o dragão lançou sobre a terra, o dragão parou dentro da mulher que havia dado a luz, a igreja, para que dando a luz ele fracassa o filho. É Jesus Cristo. E Deus à luz um filho, um homem que há de regir todas as nações com vara de fé. E seu filho foi arrebatado para Deus por seu trono. Seus foi embora. E a mulher, a igreja, fugiu para o deserto. Por quê? Porque ela foi perseguida durante 1260 dias. O que quer dizer tudo isso? A sequência do versículo vemos que o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E analisando isso, é só nos dá a passagem da Roma pagã para a Roma cristã. Veja, 321, Constantino declara que somos cristãos. Mas aí é o seguinte, ele se declara o Papa da Igreja. Mas não existia a divisão. Mas lá no tempo de Justiniano, ao reconhecimento oficial do poderio papal. Apocalipse 13, 5 a 7. É quase idêntica à descrição do pequeno Daniel 7. Vai cá. E o que inquestionavelmente mostra o papado. Então, na história só há uma transição de um império transferindo o poder para outro. Isso ocorreu no tempo de Justiniano. Justiniano I tornou-se imperador em 527. E o único imperador do Império Romano, que ainda existia. Em 476 o Império foi desfacelado. Mas ainda existia um Império Romano. E ele foi conhecido como Império Bizantino. Sob a conta seguinte: Justiniano escreve ao Papa João II, em 533, e reconhece o Papa como a cabeça de todas as sagradas igrejas. E promulga editos dando poderes ao Papa e defende a supremacia da igreja sobre todos os outros poderes. Essa é a diferença. Como que é isso aí? É que Justiniano, o imperador, ele reconhece o Papa como sendo superior a todas as demais religiões, todas as demais. Inclusive, um detalhe, existia vários segmentos, né? Digamos assim, pontificado de Roma era o mais proeminente. E o edito que ele coloca, ele transfere poder, a supremacia, a igreja sobre todos os outros poderes, inclusive o poder da igreja romana. Eu me submeto ao poder da igreja. É isso que eu quis dizer. Ele era um homem extremamente religioso, católico religioso. E que é esse poder? É o poder religioso que domina, ataca o povo de Deus. E a mulher fugiu, você lá vê um pouquinho antes, no capítulo 12, ao deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que fosse ali alimentado durante 1260 dias. Deus protegeu, embora perseguida, protegeu a igreja dele durante 1260 dias. Tá? 538 foi realizado o terceiro sínodo de Orleans e foi promulgado qualquer que agir diferentes, de outra forma, do que a igreja manda, agora ela tem poder, será punido não pelos leigos, mas pelos bispos. Assim, alguns estudiosos apontam que ali começou a Inquisição. A Inquisição, como palavra Inquisição, começou mais tarde realmente, mas aqui começou a perseguição àqueles que eram contrários à igreja, principalmente nazarenos, principalmente os judeus e também os cristãos que não se submetiam à igreja católica. Esse é um detalhe, aí começou a perseguição.
No terceiro colo, os bispos reunidos declararam a sua intenção de restabelecer as antigas leis da igreja e aprovar novas leis. Entre os 33 cânones, havia um, que é o 28, que diz: é uma supressão judaica, a noção de que é ilegal cavalgar ou dirigir no inimigo, ou fazer qualquer coisa para decorar a casa ou pessoa, mas os trabalhadores do campo são proibidos, de maneira que o povo tem condição de vir à igreja. Qualquer cair de outra forma será punido, não pelos leigos, mas pelos bispos. Então, aqui você começa o edito. No ano 590, esse Papa aqui, que é o Gregório I, chamado de o Grande, declarou que o Império Romano era santo e desencadeou severa perseguição aos nazarenos, judeus e às comunidades cristãs que guardavam o sábado, que não aceitavam a mudança que havia ocorrido a partir do ano 321. E chamavam esse pessoal de anticristo. Mas existiam ali os reformadores. Tá? Agora, um cálculo muito importante: o princípio do dia profético. Que isso é importantíssimo para nós estudarmos o restante. Um ano para cada dia. É citado entre as profecias bíblicas. Vários teólogos judeus, gentios, através dos tempos, aplicaram esse princípio. Entre esses teólogos, nós encontramos o judeu Rashi, que traduziu Daniel 8,14 da seguinte forma. E ele disse: até 2.300 anos. Essa profecia é importantíssima para o povo de Deus. Importantíssima. Em número 1474, nós temos o princípio. O segundo número dos dias em que espiasse essa terra, 40 dias. Cada dia representa um ano. Cada dia um ano. Depois de Ezequiel 4:5-7. Porque eu já tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias. E levará a iniquidade de cada casa de Israel. E quando tiver cumprido esses dias, tornar-te-á a deitar sobre o seu lado direito. E levará a iniquidade da casa de Judá. 40 dias, um dia bem para cada ano. O princípio de ano é um cálculo que tem que ser levado em conta em uma profecia, que ela tem que ser traduzida, tem que ser interpretada dessa forma. Por quê? Porque nós vemos o seguinte: vamos lá. No Apocalipse lemos que a besta usaria o poder de perseguição do povo de Deus por 42 meses. 42 meses vai equivaler a 1.260 dias. Lembrando que o conceito de meses, de dias, anos, tá? Aqui está na visão do povo de Deus. Não é a visão das mudanças. Lembra que nós lemos no Daniel 7:25, mudar o tempo, é a lei? Tá bom. O 365, semana, tudo mais foi tudo mudado. Semana não houve o ciclo mudado, mas houve dias mudados. Tá? Vamos lá. O imperador bizantino Justiniano declarou que o bispo de Roma deve ser reconhecido como líder da igreja a nível mundial. E assim, a Igreja Católica Apostólica Romana consolida seu poder religioso. Essa é a prerrogativas políticas inesgotáveis. Além disso, começa a perseguição àqueles que não aceitam as ordens da igreja. Tá? Vamos lá. Daniel descreve que a igreja de Roma, representada pelo Chico Pequeno, teria predomínio por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo traduzido no hebraico equivale a 360 dias, que é o ano judeu. O ano judeu é 360 dias. E nessa somatória, um tempo, 2 tempos e metade do tempo, resulta em 1.260 dias. E nesse princípio profético, corresponde a 1.270 anos, que nós vemos na Apocalipse 7, no Daniel 7, Apocalipse 13, citando sobre um período. Tá? E daqui para frente, nós vamos estudar mais um detalhe, que é a questão da ferida de morte. Mas eu quero fazer o seguinte: são muitos assuntos, vamos subdividir isso aqui. Hoje eu quero parar nessa parte, explicando para você que houve uma patrocínio, ou Concílio de Trento, para combater o reformismo, que estudando a palavra de Deus
na maneira que tem que ser interpretada, apontava que a Igreja Católica era a besta do Apocalipse e o anticristo. No concílio foram tomadas decisões para afirmar a Igreja Católica. E por quê? Nós estudamos aqui os motivos que a Igreja Católica ouviu e falou: temos que mudar isso. Dei alguns motivos, mas continua ainda algumas outras características que nós vamos fazer no nosso estudo. E eu convido você a participar desse nosso seminário. Tá? Nós vamos dividir esse seminário em mais de um estudo. Simplesmente esse, para ficar bem compreendido, existe um método de interpretação. E se nós não usarmos esse método de interpretação, vira isso que está no mundo hoje. Porque o cristianismo tem várias vertentes. E a pessoa lê um versículo. Um compreende como a Bíblia nos ensina, o outro compreende como a tradição. Isso é o perigo. Eu espero você no nosso próximo estudo, nesse nosso seminário, que nós vamos tratar sobre as interpretações das Escrituras.